Pessoal, Tolkien é um mangá gigante e muito popular no Japão, mas aqui no Brasil ele carece de criadores dispostos a produzir material da obra. Então eu, Jeter Flores, continuarei fazendo a minha parte. E hoje é dia de apresentar para vocês um top tier com mais de 100 personagens mais fortes de Tolkien. Porém esse vídeo não irá compilar a obra completa, e sim o que trouxemos para o canal, que inclui o primeiro mangá de Tolkien, a Lenda do Punho de Ferro, o Gaiden de Otton e alguns comentários por cima do Gaiden de Shinsei Nagai. Porém esse último Gaiden, galera, eu não irei me aprofundar, pois ainda não trouxemos para o canal. Irei apenas falar de algumas façanhas de Shinsei Nagai, mas ainda essa semana, acredito eu, iremos começar a trabalhar esse Gaiden no canal. Enfim, nossa tier list será composta por 9 andares de força. O primeiro nível é a God Tier, personagens absurdos que estão acima de tudo na obra. Esses personagens atingiram o mais alto patamar de refinamento marcial, atributos físicos, intelecto e fazem coisas incompreensíveis até para os personagens lendários. O segundo nível é justamente a tier lendária, personagens que se destacaram absurdamente entre os monstros e os grandes mestres. A terceira tier é a dos grandes mestres, personagens que atingiram um estado de desenvolvimento marcial extremo, mas que muitas vezes não conseguiram chegar a andares de cima por causa de idade, por estarem velhos demais ou por simplesmente terem travado nesse nível físico e marcial, que impedem eles no momento, pelo menos, de estarem acima. A quarta tier são dos monstros, personagens que transcenderam para um nível ainda acima dos super-humanos e os participantes do geral do TDK, capazes de resistir a coisas que levariam super-humanos à morte ou causar danos além. Esses personagens muitas vezes podem ser mestre em alguma modalidade, como no Jiu-Jitsu, por exemplo, mas não são lutadores completos que dominam outras partes como a luta em pé ou vice-versa. Talvez alguns deles careçam de habilidades marciais e sejam monstros apenas no quesito físico, mas enfim, vocês vão entender na hora. A quinta é o nível TDK. Aqui entrará aqueles que realmente merecem, na minha opinião, estar nesse torneio que tem como foco definir o Homo sapiens mais forte de todos. A sexta tier são a lista dos super-humanos, personagens que transcenderam a humanidade. Eles são capazes de causar danos ou resistir a coisas impossíveis para seres humanos comuns, mas não são fortes o suficiente para estarem no TDK. Ou quem sabe, em alguns dos casos, eles foram chamados sim pro TDK, mas na minha opinião, não mereciam estar lá. A sétima tier é a anomalia, humanos que transcenderam o ápice humano, mas que não estão no nível dos super-humanos da obra. Eles apresentam feitos levemente superiores ao que um humano no seu ápice poderia fazer. A oitava tier são os humanos fortes. Aqui os personagens que atingiram o ápice humano serão posicionados, ou aqueles que estão próximo disso. E a nona e última tier é a daqueles que são humanos comuns, que como o nome sugere, são personagens que não se destacam fisicamente em nada numa obra de personagens super poderosos. Vale ressaltar que alguns personagens à esquerda da tier estarão na ordem do mais forte para o mais fraco. Eu vou falar pra vocês quando eu achar isso, e quando eu não falar é porque eu quero deixar meio vago mesmo. Enfim, a gente vai estar falando disso durante a tier list, e eu não vou entrar nesse assunto agora pra não ficar confuso, vocês vão entender. Dito isso, vamos começar agora pelo meu personagem favorito de toda a obra, Shinsei Nagai. Ele que é o atual responsável pela Federação Eiken, o Punho Eterno das Artes Marciais. Ele afiou sua modalidade na prisão, pelo período de 10 anos. Shinsei Nagai golpeou uma parede fazendo o som ecoar por toda a prisão a fim de derrotar Seiko Miyazawa. Por mais que seu estilo marcial nunca tenha sido mencionado no seu próprio Gaiden, no Gaiden de Otton isso foi confirmado para nós leitores. Shinsei Nagai é um monstro, um personagem capaz de ignorar danos massivos, ataques de espadas, porretes, disparos de armas de fogo, não importa. Ele traz consigo uma força a nível sobre-humano. Mesmo humanos fortes são nocauteados com golpes únicos. Shinsei Nagai já foi capaz de vencer 50 bandidos com armas brancas e os deixou praticamente mortos num piscar de olhos. A polícia considerou aquilo uso extremo e excessivo da força e o prendeu por 10 anos. Shinsei Nagai é um homem justo e cordial, aceitou ser preso sem resistir. 10 anos depois, ele voltou para enfrentar Otton. Lá ele foi considerado forte de verdade pelo próprio Seiko Miyazawa, o líder do estilo Nadachinkage. Otton percebeu que Shinsei Nagai treinou demais, então para honrar o seu empenho, Otton decidiu atacá-lo de verdade.
Jinsei Nagai pôde defender um golpe de Otton, mas ao ser acertado em cheio no rosto por um cruzado, ele não resistiu. Apesar da derrota expressiva para Seiko Miyazawa, Jinsei Nagai mostrou em seu Gaiden capacidade de ser alvejado por diversas armas brancas e não se abalar. Ele não se importa se tem uma arma de fogo apontada para si. Ele irá caminhar na direção do homem armado. Seu punho e físico superior à humanidade garantirá sua soberania. Porém, Jinsei Nagai apresenta uma limitação no seu estilo, galera. Ele aceita muito castigo, e isso pode ser uma grande brecha. Similar a Kaoru Harayama, não? Então, galera, por causa desses feitos, somado ao fato de ser considerado forte por Otton, ao meu ver, Jinsei Nagai entra na tier de monstro. O próximo personagem é Akira Toguchi, um lutador de kickboxing profissional extremamente popular graças ao seu acúmulo de vitórias na categoria peso-pena do circuito japonês. Sua habilidade é conhecida e respeitada até mesmo na Tailândia, onde ele enfrentou lutadores de Muay Thai. Toguchi é um personagem forte, mas seus socos e chutes não podiam atravessar o bloqueio de Galliard, o topo do mundo do Muay Thai. Logo, ele foi obliterado pela cotovelada especial nomeada Cobra Sword de Galliard. Então Akira Toguchi, ao meu ver, fica como um humano forte. O próximo é Anjo, o ardiloso representante do Shin Yokohama Pro Wrestling. Anjo já disse que foi o melhor de toda a sua academia. Ninguém, nem mesmo Tenshu, o braço direito de Kiba, era capaz de superá-lo nos treinos do Pro Wrestling. E também exceto por Kiryu Miyazawa. Obviamente, né, galera? Anjo conseguiu a façanha de enfiar um chute de surpresa na nuca de Kibo e não causar dano expressivo algum. Foi capaz de bloquear alguns socos de Yushiki, mas acabou sendo espancado no final. É por isso que, ao meu ver, Anjo é um humano forte por ter sobrevivido a alguns socos de Yushiki, mas no final ficou devastado com a tamanha força do seu oponente que nem estava lutando a sério. O próximo é Barclay, o Magnífico. Aos 7 anos de idade, galera, esse cara já havia assaltado alguém. Aos 10 anos, ele já tinha engravidado uma prostituta. Aos 13, ele queria matar um policial. Então se jogou contra um bando de policiais armados e os espancou. Mesmo quando um revólver foi apontado para sua nuca, Barclay foi capaz de reagir a um disparo e com um soco lançou o policial para longe. Quando adulto, Barclay foi considerado o rei dos reis do mundo do boxe e se consagrou como campeão mundial indiscutível da categoria mais pesada, os pesos pesados. Seu soco é considerado divino e ele é considerado também o boxeador mais forte da história da humanidade. Seu murro mais forte é o seu gancho de direita, cuja capacidade de impacto atinge 1,4 toneladas de pressão. Isso fez uma lenda surgir. Os fãs comentaram que o próprio Deus devia brigar naquele soco avassalador. Barclay, então, ganhou o convite de Iron Kiba e foi visto como um dos candidatos possíveis a se tornar o Homo sapiens mais forte do mundo no TDK. Durante o evento, Barclay foi capaz de fazer uma boa luta contra Choshu, mas graças à sua ausência de habilidades na luta agarrada, no grappling, Barclay foi controlado e derrotado, mas é inegável, ele é um nome mais do que digno de estar no TDK, então entra na tier TDK. E já que comentamos de Choshu, vamos aproveitar e colocá-lo como nosso próximo personagem a ser ranqueado. Seu verdadeiro nome é Asada Noboru, ele é um dos personagens mais baixinhos de toda a série. Ostenta um diploma de Direito pela Universidade de Tóquio e foi nomeado magistrado, mas não se enganem, pois na luta ele se encontrou. Choshu iniciou sua carreira marcial numa academia de shot fighting, mas foi no Templo do Dragão Negro, sob os cuidados do mestre Noelil, que Choshu transcendeu a humanidade. Com uma habilidade de luta agarrada que pertence à mais alta prateleira da obra, Choshu ganhou a alcunha daquele que quebrou mais de 3.000 ossos, e também o rato. Choshu tem inúmeras técnicas de solo, mas o mais impressionante é que ele tem um conhecimento sobre os ossos humanos como ninguém. Consequentemente, ele cria alavancas, quebra e finaliza oponentes mais fortes tranquilamente. Choshu tem o controle ósseo, podendo deslocar seus ossos para usá-los ao seu favor, seja para sair de uma finalização ou para mitigar dano. Choshu apresenta uma resistência à dor extrema. Mesmo tendo o crânio aberto, o rosto afundado, sangrando bastante, ele dificilmente se abala. Sua velocidade é anormal. Com a velocidade divina, Choshu se move num curto espaço, numa velocidade quase que instantânea. Sua resistência é tamanha que ele foi golpeado por Rodoma e sorriu confiante mesmo tendo tomado dano. Rodoma, galera, é alguém que podia lançar um touro de 500 quilos para longe num golpe singular. Choshu foi convidado por Iron Kiba para participar do TDK e conseguiu sobreviver a um soco na nuca de Barclay o Magnífico, que, como eu disse anteriormente, que tinha seu soco próximo da casa de 1,5 toneladas.
similar a um veículo batendo. Joshua conseguiu levar um leve perigo na luta agarrada para o próprio Garcia. Conseguiu sobreviver aos golpes do mesmo, mas no final acabou em coma, porém sobreviveu. Por causa desses feitos, galera, eu coloco o Joshua no patamar de um grande mestre. Esse personagem não é brincadeira. O próximo é Shou Genbin, ele que é o novo líder do Templo do Punho do Dragão Celeste, mas é considerado por Kaku Shobun, o praticante mais forte do templo, como alguém que só é bom na arte da bajulação. Um artista marcial fraco e sem talento. Porém, galera, Kaku Shobun é um monstro muito além da humanidade. Logo eu vou chutar aqui que Shou Genbin, por herdar a liderança do templo, é alguém forte sim para os padrões humanos. Logo, ele fica na categoria de humano forte. O próximo é Daido Rikiyama, o pai de Iron Kiba. Rikiyama é tido como um lutador de pro wrestling lendário, mas não apresenta feitos expressivos nem dados para comparação, galera. Então, pelo seu status e importância, eu o coloco como um humano forte, mas possivelmente ele está além. O próximo é o Sem Limites Don King, o empresário filha da puta que simplesmente brilha na arte da lábia e de passar a perna na galera. Ele não apresenta nenhum feito marcial. Don King é um humano comum, mas se fosse na lábia, esse pária seria top 1. O próximo é Dougen Arikawa, apelidado de Invencível. Dougen tem a capacidade de levantar 200 kg do supino, agachar com 300 kg. O cara adicionou o Karate Tetsushinkan, na qual ele é mestre fundador ao seu currículo e se tornou superior a muitos lutadores pesos pesados. Com seus dedos ele pode quebrar nozes, mas mesmo assim, ele foi brutalizado por Gallad. Dougen é um humano forte, galera. O próximo é um dos maiores cientistas do mundo de Tolkien, o Dr. Gilmour, responsável pelo Projeto Garcia. Gilmour criou um monstro lendário, mas não conseguiu atingir tal auge físico, na verdade passou longe. Logo, o Dr. Gilmour é um humano comum. E já aproveitando a tier de doutores, vamos falar sobre a Doutora Chris, que também é uma humana comum. Ela, que foi uma paixãozinha de Garcia, foi morta covardemente por um sniper e não apresenta feitos de força. O próximo é Emílio Gracie, a representação de Hélio Gracie no mundo de Tolkien, o criador do jiu-jitsu brasileiro. Ele tem um histórico de fazer todos os oponentes ao longo da vida terem desistido, batido, dado os 3 tapinhas, mas no final da vida, com um câncer terminal, ele foi derrotado pelo seu filho Gordon Gracie com muita facilidade. Seu objetivo era morrer lutando contra seu filho e fazê-lo herdar o jiu-jitsu, mas Gordon negou o desejo traumático do seu pai. Como resposta, Emílio quebrou o próprio pescoço e ceifou sua vida. Emílio definitivamente é forte, mas lutou longe do seu auge. E por mais que seja um grande mestre do jiu-jitsu na prática, ele não entra na nossa tier list definitiva como grande mestre. Faltam feitos para Emílio na sua velhice. É por isso que ele vai ficar como um humano forte. O próximo é Enzo Sasagawa. Com seu vale tudo selvagem, Enzo é um dos lutadores mais brutais que participaram no TDK. Ele fez questão de matar um pitbull apenas com a porra dos dentes, galera. Olha que maluco. Quando ele entra no modo selvagem, ele fica extremamente violento e só doces podem contornar sua vontade de matar. Isso é fruto aos abusos sofridos pelos pais quando criança. E de tabela, Enzo Sasagawa desenvolveu uma doença, galera, na qual ele não sente dor. Hoje, isso é um trunfo num combate. Quando Kibo chutou seu braço, Enzo sofreu uma fratura, mas ele pegou o braço quebrado e tentou colocar a lasca do osso no músculo para fazer o braço voltar ao lugar. E tudo isso sem sentir dor alguma, sem mostrar expressões. Apesar de aparentar ser assustador, quando ele tá controlado, Enzo mostra uma personalidade doce, gentil, compassivo, até infantil. Mas não se enganem com essa personalidade, pois em combate esse cara foi capaz de surrar Gozo Fujita, venceu Yoshiki Takashi e também venceu Kibo numa luta na qual o protagonista estava encamado horas antes, graças a cair de cabeça contra o solo. Kibo tinha apenas 3 minutos para vencer essa luta ou seu corpo colapsaria, ele poderia morrer. O resultado foi uma espécie de knockdown duplo, onde Kibo finalizou o oponente, mas caiu desmaiado e o árbitro leu que Enzo Sasagawa havia vencido o combate. O estado de Kibo era tão delicado, galera, que literalmente a vida saiu do seu corpo no pós-luta, mas graças ao estilo Nadashinkage, Seiko trouxe a vida do seu filho de volta. O ponto é, Enzo é forte, mas não está no nível de Kibo, por mais que tenha vencido o rapaz graças à decisão do árbitro. Porém é inegável, ele é um participante digno de estar no nível do TDK. O próximo é o Pro Wrestler Fujita, um homem que apresenta uma força bem superior à média humana e uma alta tolerância à dor. Porém, com um chute fraco de Seiko no seu braço, o mesmo se quebrou e ele gritou de dor. Fujita é um homem forte.
O próximo é Galia de Swampakit, o lendário lutador de Muay Thai, que foi capaz de dar cabo de humanos fortes como se não fossem nada. Fez uma luta extremamente árdua com o Kibo ainda em desenvolvimento, e venceu com muita dificuldade, mas só porque o protagonista queria derrotá-lo em pé, sem usar técnicas de solo. Quando Galed retornou a Bangkok, ele fez uma luta contra Edgar C. Garcia, e com um chute no corpo, Garcia quebrou suas costelas e furou seus órgãos internos, fazendo ele sentir o inferno na terra. Galed tem um Muay Thai extremamente refinado e um poder assustador. Graças à sua força, o ápice dos humanos dos eventos se negam a lutar contra ele. Logo, ele não consegue se ranquear na modalidade. Galed é forte demais na luta em pé, galera, mas é extremamente limitado na luta agarrada. Mas ele é inegavelmente um super-humano que vai ficar na tier em questão. O próximo é aquele que foi um terror na maior parte da obra. O bicho papão a ser derrotado, Edgar C. Garcia, o ciborgue de combate. Com a genética de Kiryu Miyazawa e inserido num projeto militar norte-americano para se tornar um super soldado, Garcia desde criança podia derrotar homens fortes e treinados. Ele é um lutador completo, forte a ponto de seus socos comuns ultrapassarem 1 tonelada de potência, resistência a ponto de enfrentar 99% dessa lista e tomar dano deles sem problema algum, veloz a ponto de nenhuma câmera lenta conseguir pegar seus movimentos. Mesmo diante de armas, Garcia não se abala. Ele tem uma habilidade que a priori diziam que era o controle ósseo, assim como o de Choshu, mas na verdade foi além. Garcia teve um ponto de pressão proibido, chamado o terceiro músculo, ativado por Kiryu Miyazawa, onde ele é capaz de ativar os músculos que se movem de forma involuntária do corpo, sendo esses órgãos e músculos que não podemos ativar. Com isso, ele soma o controle ósseo ao seu terceiro músculo e pode sair de praticamente qualquer chave, galera. Mas o terceiro músculo não só serve para defesa, e sim para otimizar a força de ataque, fazendo a força casual de Garcia ir muito além quando esse terceiro músculo está ativado. Vale ressaltar que o terceiro músculo de Garcia é ainda mais forte que o de Kibo, que também despertou essa habilidade. Porém, o de Garcia é menos flexível. Mas Garcia não é apenas atributos físicos elevados, sua habilidade marcial também é alta. Ele esteve o tempo todo se aprimorando no estilo Nadashinkage sem sequer saber, mas faltou muito refinamento e um treinamento mais personalizado para Garcia dominar o estilo. Digamos, galera, que ele utiliza apenas a base do estilo porque Kiryu Miyazawa inseriu isso no treinamento. Mas tem uma técnica de Garcia que vale a pena ser mencionada, que é o Tornado de Ossos. Ele envolverá suas pernas na artéria carótida do oponente enquanto agarra as pernas do mesmo. Assim ele irá girar o corpo, ativando todos os seus músculos. O alvo terá sua pele rasgada, carne rompida e ossos quebrados. Essa técnica tem um potencial destrutivo tão elevado, galera, que é comparado ao que um verdadeiro ciclone faria. Super-humanos tomando essa técnica em sua grande maioria morrerão. Humanos comuns, mesmo no auge físico, serão despedaçados. Garcia pode analisar imediatamente técnicas desconhecidas e contra-atacar facilmente na maioria dos casos. Garcia foi o grande vencedor do torneio TDK e se sagrou como o Homo sapiens mais forte de todos. Porém, galera, por mais que ele tenha ganhado esse título, Garcia foi brutalizado por Kiryu, estando longe da força física e da velocidade do seu pai carrasco. Na final do TDK, Garcia e Kibo foram levados ao extremo. Kibo pagou com a derrota e Garcia com a própria vida, indo para o hospital e não conseguindo retornar ao plano humano, mesmo com Seiko Miyazawa tentando trazê-lo de volta com as técnicas do Nadashinkage. Em vida, galera, Garcia foi um artista marcial completo. Seu poder era tamanho que os Estados Unidos da América tinham como ideia criar clones para a guerra do mesmo. É por isso que ele é definitivamente um lutador lendário. O próximo é o General McMullen, um militar linha dura que acompanhava o projeto Garcia. McMullen não apresenta feitos de força, é um humano comum. O próximo é Genshu Ibara, o mestre da escola Goetsu Jujutsu. A wiki desse personagem o descreve como cruel, egocêntrico e violento, carente de humanidade, de respeito e da disciplina que todos os bons artistas marciais possuem, e exagera sadicamente em uma luta que o levou à prisão. Galera, é uma descrição perfeita, mas é inegável que Ibara é assustador. Mesmo com armas apontadas para sua cabeça, esse cara não se abala nem um pouco. Com o Haryu, ele pode incapacitar seu oponente pro resto da vida, rompendo músculos e ossos da coluna num instante.
Com seu fogo fato, Ibara chega ao inumano, pois ele pode destruir vidros blindados. Essa habilidade proporciona potência máxima com movimentos mínimos, capaz de causar contrações violentas no diafragma, provocando dores insuportáveis e, por fim, levando à explosão dos órgãos internos do alvo. Genshin Ibara, galera, é definitivamente um super-humano, mas foi simplesmente atropelado por Otton. O próximo foi nomeado por mim como o gigante do bar que foi surrado pelo Galliard, capaz de espancar homens comuns e não conseguir fazer nada contra um monstro. Então ele fica como um humano forte. O próximo é o gigante do tempo Ryuku Shinken. O gigante queria enfrentar o Mestre Ma pelos pergaminhos secretos do Baril Holtei. Seus golpes foram negados por Otton e ele foi surrado por Kaku Shogun, galera. Então ele fica como um humano forte, apesar da aparência bem bacana. O próximo é Goji Kanno. Comparado a um elefante, Kanno tem quase 2 metros de altura e uma musculatura massiva. Seu refinamento marcial no judô é extremo. Lutar contra esse monstro é lutar contra o risco de ser jogado de cabeça contra o solo, o maldito do tempo todo. Seu físico é considerado mortal, capaz de negar boxeadores profissionais de nível mediano e forçar Kibo, quando inexperiente, a utilizar o Bosatsuken, o punho de Bodhisattva, uma técnica do Nadashinkage. Técnica essa que atinge o alvo no coração justo no momento em que ele vai atacar. Goji Kanno teria sua vida ceifada por Kibo, galera, se não fosse Otton. Mas Goji Kanno é definitivamente um monstro que fez Kibo utilizar uma técnica do Nadashinkage de morte no comecinho da obra. É por isso que com certeza ele é um super-humano. O próximo é Gordon Gracie. Invicto em 500 lutas, Gordon adquiriu o título de Deus. Então, obviamente, ele ganhou o convite para o TDK e apresentou um jiu-jitsu divino, comparado à sensação de lutar contra uma ameba. Gordon Gracie colecionou vitórias fáceis contra outros participantes do TDK. Entre eles estava Sergei Khrushchev, seu irmão Royce Gracie e o colosso Mark Hamilton. Gordon só foi parado por 2 nomes. Primeiro por Otton, sem que houvesse uma luta de fato, pois Gordon concluiu que seria derrotado por um único golpe do mesmo. E por Kibo, que venceu sem grandes dificuldades, usando várias técnicas do Nadashinkage. Porém, Gordon, galera, mostrou muita habilidade física e coisas consideradas até mágica para alguns. Ele mostrou a capacidade de controlar sangramentos, botar ossos deslocados ao lugar, e uma capacidade de esquiva de golpes considerada sobrenatural, algo muito parecido com o sem forma de Kano Agito no mundo de Kengan Ashura. Por mais que Gordon é um monstro do jiu-jitsu, galera, ele foi derrotado por uma técnica de solo do Nadashinkage e deu os 3 tapinhas desistindo. Mais uma vez um autor japonês judiando no nosso Brasil, hein, galera? Mas enfim, é inegável, Gordon Gracie é um monstro e está na tier em questão. O próximo é Gosaka, o carrasco e treinador de várias artes marciais de Iron Kiba. Gosaka torturava o garoto nos treinos num nível reprovável demais, galera. Cansado daquilo, Kiba, quando criança, o matou. O garoto entrou sorrateiramente em seu quarto à noite enquanto ele dormia e o atacou com um bastão até levá-lo ao desmaio. Depois, Kiba quebrou várias partes do seu corpo até levá-lo à morte. Gosaka é um homem forte, mas assim como qualquer ser humano comum, por mais forte que seja, não vai aguentar várias pancadas de bastão na cabeça enquanto dorme. Então ele fica como um humano forte. O próximo é Gozo Fujita, considerado o maior judoca do planeta Terra. Logo ele foi convocado ao TDK. Porém, Enzo Sasagawa, galera, mostrou muita superioridade física e também mostrou ser um lutador mais completo que ele, e o brutalizou. Gozo Fujita, ao meu ver, não pode ser considerado um super-humano, muito menos do maior judoca do planeta Terra. Seu filho é um judoca superior, eu diria que ele está abaixo até mesmo de Goji Kanno, inclusive. Esse personagem só é considerado assim por causa dos seus títulos, das suas vitórias na modalidade. Ele não tem feitos para ser um super-humano, ao meu ver, mas ele fica na tier anomalia, pois está acima de humanos fortes. O próximo é Reizou Onikawa, mais conhecido como Onihei o Destruidor. Onihei, galera, é um mestre da luta livre e conhecido como destruidor de talentos do mundo do wrestling profissional. Ele foi capaz de quebrar o braço de Funada com muita facilidade e extrema velocidade. Em seguida foi atrás de Kibo e fez uma luta dura na qual ele acabou derrotado. Porém, mais tarde foi revelado que Onihei estava se segurando nessa luta e que se ele fosse com tudo, derrotaria Kibo naquela época. As finalizações de Onihei são uma forma de arte, não importa o oponente, ele sempre pode aplicar uma chave num piscar de olhos. Então lutar contra ele é ficar sempre em alerta ou você pode acabar sendo finalizado. É dito que Onihei pode quebrar ossos de um homem adulto como se fosse um galho seco. Logo, ao meu ver, ele é sim um super-humano, graças à sua velocidade assustadora para aplicar técnicas de finalização e a capacidade de quebrar ossos de humanos comuns como se fossem galhos secos. O próximo é Hidari Juguro, da escola Tengoku da espada, um mestre espadachim capaz de cortar partes de um carro em movimento
sem perder o equilíbrio e o refinamento. Hidari Juguro pode cortar paredes como se não fosse nada, pode enxergar no escuro e levar perigo a Otton, galera, numa luta de vida ou morte. Porém, obviamente, quando Otton o acertou na perna, o espadachim ficou desesperado e correu para a escuridão. Ao golpear uma parede e quebrá-la, Otton chegou no seu rosto e o nocauteou. Mas é inegável que esse personagem é sim um monstro. Obviamente, ele só entra nessa tier com sua espada extremamente afiada e resistente, mas tem sim o poder de ataque para figurar entre os monstros. O próximo é Hugo Rodrigues, aquele que deve ser contido como um monstro para a segurança de todos à sua volta. Considerado o praticante de jiu-jitsu brasileiro mais temido do mundo, os lutadores de luta livre tremem só de ouvir seu nome. Hugo Rodrigues tem mais de 600 lutas sem perder. Um segundo é mais que o suficiente para ele paralisar o oponente pro resto da vida. Optaram por suicídio ao terem tanto medo instaurado no combate. Hugo Rodrigues, galera, é tão forte que um chute dele foi capaz de causar inchaço na perna de Garcia. Foi capaz de lançar o mesmo contra uma parede. Porém, vale ressaltar, galera, que Garcia estava se contendo, mas mesmo assim, ele ficou com a perna inchada. Um lutador de tier lendária com a perna inchada. Logo, Hugo Rodrigues é um monstro. O próximo personagem é Royce Gracie, o jovem leão do jiu-jitsu. Lutar contra Royce é como enfrentar um homem de areia, extremamente difícil de ser agarrado e negar onde ele quer estar. Royce é tímido, retraído, assustado, vivendo em constante ansiedade, mas ele é um monstro quando se trata de lutar. Seu jiu-jitsu se encontra na mais alta prateleira. Ele provavelmente venceria Mark Hamilton se o mesmo não tivesse trapaceado no momento da luta, dando uma dedada no olho do cara. Porém, ele acabou derrotado numa luta dura. Mas vale ressaltar que Royce não conseguiu causar grandes traumas em Mark, tá, galera? Mas possivelmente, como eu disse, iria finalizá-lo. Mais tarde, Royce desafiou seu irmão Gordon, mas ficou claro que ambos não estavam na mesma prateleira. É por isso que, pra mim, Royce Gracie é um super-humano. O próximo é Ishikawa, um ex-campeão de karatê gigante que foi derrotado e traumatizado por Azuma Shuto. Ishikawa é um humano forte, galera, nada mais que isso. O próximo é Igaki, um lutador contratado do Pro Wrestling WTK. Ele atacou Iron Kiba por roubar sua fama, mas foi brutalizado. E Nagaki é um humano comum. O próximo é o irmão mais velho dos Gracie, um artista marcial sem feitos, galera. Então ele fica como um humano comum. Os próximos são os irmãos Dosome, dois criminosos de merda que saíram da prisão e se envolveram numa confusão com o Kibo. Eles são cruéis e não medem esforço para matar uma pessoa, porém Kibo deu uma surra nos caras. Ambos são humanos comuns. O próximo é Ishigi, um dos amigos da escola de Kibo. Apesar de um amante das artes marciais, Ishigi é fraco, um humano comum. O próximo é Jimazeki, um sumotor experiente que era capaz de derrubar outros lutadores de sumô com golpes únicos, mas mesmo com um bastão, ele foi brutalizado por Rengo. Jimazeki é um humano forte graças à capacidade de derrubar oponentes grandes e pesados facilmente, então ele fica na tier em questão. O próximo é o jovem prodígio das armas do Gaiden de Otton, galera. Um rapaz capaz de montar uma arma desmontada em primeiro escalão em 5 segundos, mas toda essa velocidade foi derrotada facilmente por Yamada Ishiro, o lendário sniper. Contando essa velocidade de montagem e sua habilidade com armas, eu diria que ele armado faz dele um humano forte. Ou seja, galera, aqui eu tô considerando o que o personagem se propõe a ser bom na arte do combate. É por isso que ele entra nessa tier aqui, tá? O próximo é o jovem rebelde do Gaiden de Otton, um garoto fraco e covarde, que mesmo utilizando uma arma, é alguém inexperiente e sem grandes habilidades. Um humano comum que está longe da habilidade do personagem anterior. O próximo é Kaku Shobun, o instrutor assistente mais graduado do Ryuku Shinken. Ele tem a habilidade Pé de Dragão, uma habilidade que aparece a cada 100 lutadores. Com isso, suas pernas têm uma potência assustadora. Ao pisar, ele pode causar tremores ao quebrar o chão congelado por espessas camadas de gelo. Pode saltar a muitos metros e nocautear humanos fortes como se não fossem nada. Apesar de sua habilidade extrema, ele foi derrotado por Otton, mas seus golpes causaram dano e fizeram Otton sangrar. Logo, na minha opinião, Kaku Shobun, galera, é um monstro. O próximo é Kakuryu Kurisu, considerado por Iron Kiba como o homem mais forte já criado em termos de força bruta. Obviamente, então, ele foi convidado para o TDK. Kakuryu pode arremessar potencialmente qualquer oponente e pulverizá-lo, independente da posição em que estiver. Ele foi capaz de entortar uma árvore gigante ao empurrá-la dia após dia. Porém, para Kakuryu aquilo não estava bom, pois ele acreditava que deveria ser capaz de arrancá-la.
Assim ele conseguiria ser mais forte que um deus. Num desentendimento, Otton permitiu ser acertado no rosto por Kakuryu e sequer se moveu na hora que tomou o golpe. Mas momentos mais tarde, Otton sentiu um mal-estar e caiu de joelhos graças à força inumana do mesmo. Kakuryu sobreviveu a um chute de Otton e foi jogado para longe, mas não sofreu grandes danos. Obviamente, esse chute de Otton estava mega contido. Isso fica claro quando a gente vê a luta de Garcia contra Kakuryu, onde Garcia quebrou a clavícula do gigante com um único soco, mas Kakuryu passou por Peter Kaman, o vencendo com uma dificuldade relativamente média. Kakuryu, por isso, ao meu ver, é alguém que superou o nível super-humano, um participante digno de estar no nível TDK e não além, apesar de ser considerado o homem mais forte já criado por Iron Kiba. O próximo é Kaneda Nagahide, ele que foi treinado pelo mestre Tetsuzan Kuramoto e aperfeiçoou o Karate Kenjutsukan, um karatê extremamente violento que transforma seus praticantes mais aplicados em armas humanas. Kaneda Nagahide foi um dos pouquíssimos a atingir esse patamar de arma humana. Assim ele conquistou a faixa preta e foi capaz de dar uma luta árdua para Kibo, que ainda estava em desenvolvimento. Kaneda Nagahide domina técnicas poderosas, sendo algumas de destaque. O Ishigeki Hisatsu, um golpe de encontro que esmaga completamente seu oponente e não espera tal potência somada ao próprio avanço. O Karindan, o ataque secreto do estilo Kenjutsukan, uma combinação de golpes tão extrema que para utilizá-la necessita de velocidade sobre-humana, fazendo com que pareça que o usuário está golpeando com 4 mãos. Os dedos do alvo precisam estar duros como o metal e devem causar dano como se fossem balas, perfurando e dilacerando a carne. Essa combinação de habilidades e atributos físicos, galera, fazem Kaneda Nagahide definitivamente estar no patamar de super-humano. O próximo é Kazu Fujita, ele que foi um mestre responsável pelo treino de Shinichi Kiba. O lendário Iron Kiba confiou a educação e os ensinamentos a ele. Kazu Fujita é um mestre da luta agarrada, dominando a luta greco-romana e o sambo. Porém, suas habilidades estão além do nível humano, pois ele foi capaz de caçar um javali gigantesco com as próprias mãos e fez isso como se não fosse nada. Segundo Kazu Fujita, se você quer comer, você deve caçar, matar e comer. Kazu Fujita é respeitado por Seiko Miyazawa e pelo próprio Iron Kiba. E apesar de faltar mais feitos para jogarem ele num patamar acima, é inegável que esse cara é um super-humano. Talvez esteja até acima, mas faltam feitos para escalarmos. O próximo é Cambric, o lutador mais forte de Shot Fighting. Porém, apesar da confiança do público, Cambric foi obliterado ao ser contratado pela máfia para matar Mark Hamilton por dormir com a esposa do chefe da máfia. Ao atacar o Colosso, Cambric nem viu a cor da bola, galera, mas é inegável que esse cara é sim um humano forte. O próximo é o lendário Iron Kiba. Seu verdadeiro nome é Seiji Kiba e ele foi um grande campeão mundial de luta livre. Assim, Kiba fundou a World Pro Wrestling, onde ele se tornou campeão mundial numa companhia que reunia os melhores wrestlers. Porém, Kiba não estava satisfeito com o mundo das lutas combinadas, ele queria provar que a luta livre estava no mesmo patamar das outras artes marciais. Por mais que um pro wrestler combine os resultados das suas lutas e busque dar um show pro público, a força e a resistência desses lutadores é extrema, então Kiba se aperfeiçoou, foi atrás do seu sonho. Porém, quando jovem, ele não teve uma vida nada fácil. Por ser filho de uma amante de Daido Hikiyama, sua mãe, a amante, ceifou a própria vida. Assim, Kiba foi criado pela esposa oficial de Hikiyama que havia falecido. Com raiva, ela deu ao jovem uma criação brutal. Desde novinho, ele foi inserido a todos os estilos de combate por Gosaka, mas lá era uma verdadeira sessão de tortura. Então, mesmo criança, Kiba adquiriu ódio, atacou Gosaka à noite com um bastão e tirou a vida do mesmo. A partir daí, galera, Kiba buscou transcender os limites humanos, dominando todos à sua frente até encontrar Seiko Miyazawa. Na luta, ele perdeu um olho e ganhou um trauma pro resto da vida. A partir daí, Iron Kiba ganhou o respeito e ódio pelo Nadashinkage, buscando escalar a arte marcial até chegar em Seiko. Mal sabia ele que Seiko o cegou de um olho sem querer. Mas mesmo assim, Kiba foi atrás do jovem Kishi Miyazawa, o enfrentou e o venceu numa luta árdua, na qual ele ficou bem ferido. Tempos depois, ele foi obliterado por Edgar C. Garcia e quase morreu, mas fez questão de se superar, voltar mais forte treinando o estilo Nadashinkage e desafiá-lo para uma luta novamente. Dessa vez, Seiko foi seu treinador e corner, e apesar da atuação bem melhor, Kiba ainda não era páreo para Garcia e morreu eventualmente de insuficiência cardíaca graças aos danos recebidos no combate. Kiba, galera, possui uma força sobre-humana, pode quebrar paredes, erguer um pequeno helicóptero facilmente e causar leves danos num lutador do nível de Garcia. Iron Kiba é definitivamente um grande mestre. O próximo é o nosso protagonista, Kishi Miyazawa, apelidado de Kibo. Ele que finalizou a primeira parte da obra como o atual líder do Nadashinkage.
porém passou toda a obra se refinando para herdar a arte da vida e da morte. Kiba é um lutador completo, galera, forte, rápido, resistente, refinado marcialmente. E apesar de ser bem burro na escola, Kiba tem um QI de luta extremamente elevado, sendo essa inteligência em combate uma das mais altas de toda a obra. Mas o mais assustador desse personagem é o conhecimento das técnicas do estilo Nadashinkage, que permite Kiba desequilibrar lutas até então equilibradas ou na qual ele levava desvantagem. Entre essas técnicas eu separei algumas de destaque. Hashinshou, uma das técnicas mais mortais do estilo Nadashinkage. Ela aplica uma onda de choque no diafragma que faz o coração parar. Oponentes que apresentam uma resistência extrema, beirando a invulnerabilidade, serão afetados por essa técnica. Bosatsuken, o punho de Bodhisattva. Para usar essa técnica, o usuário deve renunciar à defesa, sem temer ou se esconder do ataque do oponente, ou seja, é arriscado usá-la. Muita gente perguntou por que essa técnica não foi utilizada, e é justamente por isso, por renunciar à defesa. O alvo deverá juntar ambos os braços e tensionar seus músculos ao máximo. Ao golpear, o alvo deverá ser o coração do oponente que está atacando e será pego nesse contragolpe mortal. Assim, o sacrifício poderá ser aceito. Kobakushou, a palma do tambor explosivo. Uma técnica que destrói os tímpanos ao bater precisamente nos ouvidos do seu oponente. Assim, o senso de equilíbrio do oponente será drasticamente afetado. Fora essas, galera, Kiba possui dezenas de técnicas de ataque, defesa, realocamento de ossos e etc. Ele é um mestre em técnicas de luta em pé e luta agarrada do Nadashinkage. Kiba, assim como Garcia, possui o terceiro músculo, porém, o seu foi despertado com puro treinamento. Logo, Kiba pode contrair músculos que seres humanos comuns não têm controle. Assim, ele pode aplicar mais força que a grande maioria da humanidade. Com o terceiro músculo, Kiba tem uma elasticidade que beira o ridículo, superando até mesmo a de Garcia. Porém, Kiba tinha menos força no terceiro músculo do que o Garcia. Kiba lutou a maioria das lutas do TDK, galera, proibido de utilizar as técnicas do Nadashinkage. Ele só poderia utilizar golpes básicos e seus atributos físicos, mas com o passar das lutas, Otton foi liberando pouco a pouco seu filho usar todo o seu poder. Assim, Kiba chegou na final e enfrentou o monstro Garcia. Em um momento do combate, Kiba chegou a fraturar o ombro do seu oponente. Frustrado por não poder ver o tornado de osso em plena forma, Kiba voltou o ombro de Garcia no lugar para ver a técnica mais forte do seu oponente em pleno auge. Mesmo dando essa colher de chá, Kiba teve uma luta dura contra Garcia até o final e acabou sendo derrotado num combate extremamente equilibrado. No pós-luta, Kiba foi para o hospital, mas no dia seguinte já ficou bem. Já Garcia perdeu sua vida. Depois desses eventos, Kiba continuou treinando e com certeza evoluiu. É por esses motivos que, na minha opinião, Kiba finaliza a obra estando acima de Garcia, ficando na tier lendária. O próximo é Kishiro Miyazawa, aquele que, segundo o Mestre Shen, galera, é considerado o mais forte da história do estilo Nadashinkage. Kishiro em vida tinha uma fome extrema por poder, então desafiou seu irmão Kojiro Miyazawa e o amaldiçoou com a técnica Juon, uma habilidade que soma artes marciais e feitiçaria. O alvo começará a ter alucinações em vida, interagirá com o não físico e com o que não deveria ser visto. Espíritos e demônios o atormentarão, memórias que não existem serão implantadas em seu cérebro e o alvo viverá em eterno estado de choque, muitas vezes optando pelo suicídio. As pessoas em volta começarão a ver o que não deveriam ver, só por causa de estarem perto do amaldiçoado. E como se tudo isso não bastasse, os filhos e gerações futuras herdarão essa maldição. O único que conseguiu quebrar isso, galera, foi Kintouki Miyazawa e Seiko Miyazawa, dedicando-se a serem pessoas com vida simples, longe do dinheiro e de prazeres mundanos. Apesar de que Kintouki dava assim umas escapadinhas com a mulherada, mas ele, galera, definitivamente foi um homem bom, que conseguiu quebrar a maldição do Juon. Ou seja, Kishiro Miyazawa é assustador, e por Kishiro ser mencionado no final do mangá da primeira parte pelo Mestre Shen, possivelmente o maior conhecedor da história das artes marciais como o mais forte da história do Nadashinkage, ele entrará na God Tier na minha opinião. O próximo é Kikumura, o líder de uma gangue de motos que usa uma katana, sei lá como fala. Kikumura não é fraco, com sua lâmina ele levou perigo ao jovem e inexperiente Kibo, mas foi derrotado sem grandes problemas, ele é um humano forte. O próximo é o Rei Sasagawa, o irmão de Enzo. O rei é respeitado no mundo marcial, mas seu único feito de força é conseguir conter por alguns segundos o seu irmão, é por isso que na minha opinião ele é só um humano forte. O próximo é o jovem e velho Kintouki Miyazawa, galera. Aqui eu quis separar os dois, mas eu vou falar dos dois juntos, porque ficam em tiers diferentes. Quando jovem, Kintouki foi líder do Nadashinkage.
Em seu auge, ele foi capaz de parar um soco do seu filho mais velho, Sonou, que o golpeou com força total. Com uma única mão, Kintoki negou esse golpe e não tomou dano algum. Ele atacou uma sede de um grupo Yakuza, onde os caras tinham armas de fogo e armas brancas. Kintoki recebeu um leve ferimento na cabeça no processo e talvez outros pequenos ferimentos pelo seu corpo, mas nada grave. Os alvos foram brutalizados a ponto de chegarem perto da morte, porém Kintoki disse que se conteve para não matar ninguém. Quando velho, Kintoki teve coragem de desafiar seu filho Kiryu Miyazawa para um combate de vida ou morte. Porém o velho foi derrotado sem problemas. Ao meu ver, galera, Kintoki velho e novo não estão tão longe um do outro. Eu diria que quando jovem e no seu auge, Kintoki, por negar um soco de Sonou com força máxima e não tomar dano algum na sua mão, está na tier lendária, e quando mais jovem, na tier de grande mestre. O próximo é o irmão gêmeo de Oton, Kiryu Miyazawa. E aqui, galera, eu também o dividi em duas versões, ele adolescente e ele no seu auge até o fim do primeiro mangá. Nascido sob a estrela amaldiçoada de Haru, Kiryu desde novo tinha uma profecia de que ele seria um monstro, e eventualmente foi considerado a encarnação do próprio diabo. Quando criança, Kiryu já podia derrotar facilmente um homem adulto com uma arma branca. Quando adolescente, ele era capaz de causar leves danos a Sonou Miyazawa contido, porém obviamente estava longe daquele nível. O próprio Kiryu admitiu quando adulto que não importava o que ele fizesse na época, era impossível derrotar Sonou. A única opção foi jogá-lo de um precipício. Kiryu adolescente é com certeza um super-humano, mas não passa disso. Agora, em seu auge, na sua forma definitiva, a história é completamente outra. Possuído pelo espírito de Kishiro Miyazawa, o desejo pela força absoluta despertou ainda mais dentro do seu coração. Kiryu não é limitado pelas leis do mundo, ele não respeita leis, nações, máfias, armas, terroristas, isso pouco importa. Kiryu faz tudo do seu jeito. Ele enfrenta dezenas de homens armados e os neutraliza facilmente. Kiryu uma vez foi pro Afeganistão e derrotou os caras facilmente, se infiltrou na base terrorista e saiu de lá como se não fosse nada. Ele é um mestre no estilo Nadashinkage, focou seu aprendizado na parte da morte da modalidade e transcendeu ao extremo a humanidade. Mesmo com metade do pergaminho do João, ele foi capaz de assimilar essa técnica amaldiçoada e aplicá-la no próprio pai. Porém, a velha Obaba disse que o João ainda não estava completo, e ele precisava da outra parte para amaldiçoar o alvo ao extremo, então Kintoki eventualmente teve a maldição cessando no seu corpo. O mestre Shen comentou uma vez que o QI de Kiryu ultrapassa os 180, mas segundo o Dr. Gilmour, galera, o QI de Kiryu ultrapassou os 200 na última medição. Sua força é tamanha que ele é capaz de neutralizar Garcia e Kibo com golpes únicos. Sua velocidade se equivale à de Oton, que supera em muito a velocidade do som. Sua resistência é tamanha que alguém com a força de Kibo e Garcia não é nada pra ele. Entre as inúmeras técnicas do Nadashinkage, galera, eu quero chamar a atenção de uma, o Kaishuken, a matança de demônios ao longo dos 5 anos. Com essa técnica, Kiryu implantará uma morte inevitável no alvo. Durante 5 anos, o alvo passará por um sofrimento assustador, e o sofrimento mais extremo que um ser humano pode sentir acontecerá. O alvo será destruído de dentro para fora, como se um inseto assustador ou um demônio o devorasse aos poucos. Tal ataque, galera, pode ser retirado ou repassado. A gente viu ser repassado quando o Kibo jogou isso para o Garcia, e a gente viu ser retirado quando o próprio Sonou Miyazawa retirou ele do próprio Kiryu. Fora isso, Kiryu possui acesso a quase todas as técnicas do Nadashinkage, mas não sendo tão otimizado quanto o seu irmão Seiko na parte defensiva. Porém, Kiryu compensa por ter otimizado a parte ofensiva além do próprio Seiko. Kiryu é responsável por deixar Seiko Miyazawa em estado vegetativo no final do primeiro mangá, galera. É por isso que ele é definitivamente um God Tier, alguém com mais feitos que o próprio Kishiro e que, na minha opinião, é ainda mais forte, então eu vou colocá-lo na frente. O próximo é Kyuma Yamaki, ele que é filho de Minoru Yamaki, logo o herdeiro do estilo Yamaki. A modalidade tem uma técnica de assassinato mortal e fantasma, a Palma Tekan, um ataque que penetra o corpo sem ferir a pele ou os músculos, mas destrói os órgãos internos. Yamaki foi capaz de aplicar a Palma Tekan em Seiko Miyazawa, mas seu nível não estava tão refinado quanto o do seu pai. E ele estava aplicando isso em Oton, logo mesmo não tomou dano algum. Porém, ainda assim, era uma Palma Tekan na qual Kyuma tinha confiança de dizer que tinha dominado.
Mas como eu disse, o mestre da defesa do Nadashinkage simplesmente negou isso e devolveu a palma Tekan ainda mais aprimorada. Seiko otimizou essa palma, galera, para conseguir tirar a energia de dentro do alvo e explodi-la em outra coisa, para não causar dano no cara que tá tomando o ataque. Ao utilizar Inkyuma, Seiko redirecionou a energia para um poste, logo não explodiu os órgãos do oponente. Ao ver tamanho refinamento do seu oponente, Kyuma reverenciou Otton, e apesar da diferença massiva entre os dois, Kyuma não é fraco, tá galera? E por saber a palma Tekan, mesmo que longe da perfeição, ele é uma anomalia por dominar tal técnica inumana. O próximo é Kojiro Miyazawa, aquele que carregou o fardo de ser amaldiçoado pelo Juon, o irmão de Kishiro Miyazawa. Kojiro, galera, não tem feitos da obra, exceto pelo fato de que fez uma luta pela sucessão contra seu irmão, e com a derrota, ele ficou com a metade do pergaminho, e se isolou para não amaldiçoar ninguém à sua volta, morrendo sozinho e solitário pelo bem maior. Seiko Miyazawa o respeita imensamente e a obra dá a entender, galera, que Kojiro e Kishiro eram uma versão similar a Otton e Kiryu, porém faltam feitos para eu escalar Kojiro, diferente do seu irmão, que existe uma menção dizendo que ele era o mais forte da história do Nadashinkage. Mas por ter feito Kishiro usar o Juon, galera, eu escalo Kojiro como um lutador lendário, porém essa posição dele é muito interpretativa, vai ter gente o colocando na God Tier pelo que ele representa e outros como um humano forte por não ter feito algum, mas eu o colocarei na Tier lendária por ele ter lutado com aquele que foi considerado no passado como o mais forte do estilo Nadashinkage. O próximo é Koji Funada, dono de uma resistência assustadora. Funada não se abala com ferimentos graves. Mesmo com a cabeça aberta no concreto, ele não liga. O cara pode erguer e quebrar uma máquina de refrigerantes como se não fosse nada. Tais máquinas, galera, podem pesar de 270 kg a 544 kg, ou seja, é uma força que está no nível do ápice humano de levantamentos, talvez até além, pela forma que ele ergueu nos ombros. Eu acho que nem mesmo o Raptor lá, o homem mais forte do mundo atualmente, não conseguiria erguer algo assim. Ele é habilidoso no karatê e no wrestling, podendo dar trabalho ao jovem inexperiente Kishi Miyazawa. Funada é um humano forte, com uma durabilidade que beira o super-humano, e por causa dessa resistência assustadora, eu vou colocá-lo como anomalia. O próximo é Kousaka Gogan, ele que domina o estilo Ankirin e é um usuário da palma de Mara. O narrador descreve sua habilidade da seguinte forma, abram aspas. Aquele homem tinha uma mão direita estranha. Exceto pelo polegar, os 4 dedos eram anormalmente grossos e curtos, todos alinhados na mesma altura. O dorso da mão estava inchado, grosso e duro, como uma pele de um elefante, escurecido e descolorido. Ao longo de muitos anos, cavando a terra repetidas vezes, arrancando as unhas, a carne foi ferida, os ossos foram raspados. Ele forjou uma mão tão resistente quanto o aço temperado. Essa mão é chamada de Marathi. Marathi vem de Mara, a palavra sânscrita para demônio. Para forjar essa mão, um homem possuidor da mão direita do demônio foi necessário, e seu nome é Kousaka Gogan. Fecha aspas. Nós vimos, galera, Kousaka Gogan conseguir causar e tomar danos de um Kibo bem abalado emocionalmente, mas Kousaka Gogan é forte, capaz de destruir uma porta de aço com sua mão como se não fosse nada. Ele tinha como desejo eliminar Kiryu Miyazawa, mas ao entender o tamanho do problema em que ele estava se metendo, Gogan esqueceu essa ideia. Ele é definitivamente um super-humano. O próximo é Kuroda Mitsuhide, o Ashura. Com uma força capaz de destruir um caminhão em 5 minutos com as próprias mãos e pernas, Kuroda foi um adversário forte para Kibo quando inexperiente, galera. Mais tarde, Kiryu foi brutalizado por Kaneda Nagahide. Porém, apesar da diferença de força entre eles, é inegável que Mitsuhide é alguém mais forte que o auge humano, logo, uma anomalia. O próximo é o leão que Shinichi Kiba enfrentou. Galera, um leão comum e faminto. Ele foi derrotado facilmente por Shinichi, mas ainda assim é a porcaria de um leão, algo que nenhum humano no seu auge poderia enfrentar, então ele entra como uma anomalia. E aqui nenhum humano, exceto eu, né, porque esse leão ia ser jantado por mim. A próxima é Ryu Botan, uma magnata do submundo que tem grande influência no mundo do crime e no mundo marcial. Ela tinha metade do pergaminho da técnica amaldiçoada do Juon, mas não tem poder algum. Tudo que essa mulher tem para proteger o pergaminho são homens armados, algo inútil para parar alguém do nível de Kiryu. Ryu Botan é uma humana comum. O próximo é Makashi, o campeão olímpico 5 vezes consecutivas e atualmente aluno do Templo do Dragão Negro. Makashi atingiu o ápice humano e o superou, podendo oferecer algum perigo a Yushiki numa luta, mas acabou sendo superado eventualmente. Makishi é uma anomalia, galera. O próximo é Manabu, o primeiro treinador de shot fighting de Choshu. Manabu não tem grandes feitos, mas sabemos que ele tornou Choshu um lutador poderoso, logo eu o considero um humano forte. O próximo é o colosso Mark Hamilton. Quando adolescente, galera, esse cara simplesmente quase matou seu pai num único soco e o lançou pra longe. Mark fez isso pois seu pai tirou a vida da própria mãe.
Quando adulto, ele foi convidado para o TDK, mas só aceitou mesmo porque estava dando uma fugidinha do chefe da máfia, pois o cara estava querendo matar ele por ele ter torado a esposa do chefe. Porém, Mark não tinha medo algum, só queria ficar fazendo sexo em paz. Lá, já que ele tava no TDK, o cara venceu Royce Gracie sem tomar danos, mas em um momento ele quase foi estrangulado. Só não foi porque ele deu uma dedada no olho do seu oponente. Muitos usam isso para rebaixar esse personagem, mas se fosse uma luta até a morte, galera, isso valeria e não teria problemas. Mark é um colosso, ele tem um físico perfeito para ser considerado o homem mais forte do mundo. Um monstro que não tem pontos fracos. Ele domina técnicas de solo e strike. Sua pele é dura num nível anormal, assim como seus ossos e musculatura. É dito que de todas as criações divinas, Mark é aquele com o físico mais resistente. Sua força é herculana, podendo causar dano a veículos e neutralizar super-humanos sem grandes problemas. Na luta contra Gordon, que tem o jiu-jitsu beirando o divino, a força de Mark foi capaz de subjugar as técnicas do Gordon Gracie, galera, em várias ocasiões, e fez o mesmo sangrar. Só que no final, Mark Hamilton foi derrotado ao ter sua perna quebrada. Ele é definitivamente um colosso, alguém digno de estar no nível TDK. O próximo é o mestre Ankirin, o fundador do estilo Ankirin, mestre de Kousaka Gogan. Ele aceitou a luta contra Kiryu, mas o coitado foi judiado demais. Apesar de dominar a palma de Mara, Ankirin não tem feitos. Eu presumo que Kousaka Gogan, galera, é bem mais forte do que seu mestre, pois tinha confiança de que o vingaria. Gogan viu o que Kiryu fez com Ankirin, então não é possível que ele é tão retardado a ponto de falar: peraí, eu tô no mesmo nível do meu mestre, mas ainda assim eu vou enfrentá-lo. Não, eu acho que ele superou sim. E por dominar a palma de Mara, capaz de fazer coisas impossíveis para humanos comuns, eu coloco o Ankirin como uma anomalia. O próximo é o Mestre Shen, com mais de 160 anos, galera. Esse personagem possivelmente é o maior conhecedor de artes marciais de toda a obra. Shen, além de saber tudo sobre os mais variados estilos, foi capaz de sobreviver sem grandes problemas a um soco de Kiryu, mas foi rápido em perceber que seria impossível enfrentar aquele monstro, então na hora ele fingiu a própria morte, algo muito parecido com o que Kaku Kaio fez com Yujiro Hama. Mas antes, Shen acertou Kiryu de surpresa com uma agulha na nuca, galera, um ponto de pressão que por muitas horas conteve e diminuiu a força do demônio do estilo Miyazawa. Shen é definitivamente um grande mestre, mesmo nessa idade, sobreviveu sem grandes danos a um soco de Kiryu. O próximo é o mestre espadachim do Gaiden de Otton, alguém que Otton recebeu conselhos, galera. Segundo o mestre, era impossível que Otton desviasse de um disparo de uma arma de fogo, mas se ele estava insistindo na ideia, o ideal era que ele primeiro visse as gotas de chuva como se estivesse em câmera lenta, quase parada. Apesar do conselho perfeito na qual Otton seguiu, o mestre não tem feitos, então ele fica como um humano forte. O próximo é o Mestre Ma, o líder do templo Ryuku Shinken, o verdadeiro punho do dragão celeste. O Mestre Ma é um personagem que atingiu a iluminação, capaz de pular em folhas dentro de um rio e sequer afundar. O Mestre Ma deu conselhos e ensinou até mesmo Otton quando adulto. Ma é um homem sábio, que aceitou ser envenenado por um dos seus discípulos, pois julgou que ele foi duro demais em seus ensinamentos. O Mestre Ma tem confiança para fazer frente a discípulos fortes, mas ele não tem feitos de força, galera. O Mestre Ma acredita que humanos que possuem técnicas capazes de tirar vidas também devem possuir uma quantidade igual de espírito. Vale ressaltar que não é porque o personagem atingiu a iluminação, galera, que ele é um God Tier, mas ao meu ver, o Mestre Ma entra na tier de Grande Mestre, pois ele mostrou um equilíbrio muito além do próprio Otton, e também Kaku Shobun só respeitava aquilo que era forte. E se Kaku Shobun é alguém extremamente poderoso, na minha opinião, o Mestre Ma é sim um grande mestre. O próximo é Minoru Yamaki, o fundador do estilo Yamaki. Em vida, ele foi amigo de Otton e dominou a Palma Tekan, a habilidade mencionada antes que pode explodir o alvo de dentro para fora. Por estar acima do seu filho Kyuma, que é uma anomalia, eu coloco Minoru como um super-humano. O próximo é Morales, um gigante brasileiro mestre de jiu-jitsu, além de ter uma grande força. Porém, Morales, galera, foi obliterado por Garcia. Eu o coloco como anomalia por ter conseguido tomar alguns golpes de Garcia e ainda estava em desenvolvimento se comparado ao seu nível final no TDK. O próximo é Moren, o amigo de Kibo do ensino médio. O cara é um humano comum, galera. O próximo é o terrorista Mohamed Ladish. Apesar de ter um exército ao seu favor, ele não tem a habilidade física, depende dos seus homens. Ele é um humano comum. O próximo é Naoya Fujita,
filho de Gozo Fujita e muito mais forte do que o seu pai. Durante a sua briga contra o protagonista, ficou claro que ele é inferior a Kibo, mas também foi responsável, galera, por jogá-lo de cabeça contra o solo. Na hora o Kibo não sentiu nada porque é duro na queda, caiu de cabeça no solo e nem ligou. Continuou lutando, show de bola, mas depois, galera, o Kibo recebeu alguns traumas que o afetou e atrapalhou no torneio TDK. Naoya Fujita, por ter resistido aos golpes de Kibo, por ter causado danos ao rapaz, fica como super-humano na minha opinião. Ao meu ver, ele deve estar próximo no nível de Goji Kano, talvez até acima, mas fica na mesma tier. O próximo é Narusi Masazako, um karateka da Shinkukai e amigo de Mitsuhide Kuroda. Narusi é um forte artista marcial, considerado invencível. Ele derrotou Kuroda numa final, mas graças a um golpe na nuca, galera, aplicado por Kuroda durante essa luta, Narusi teve uma hemorragia cerebral e morreu 5 horas depois da final. Mas por ter conseguido fazer uma luta no nível de Kuroda, ele fica com uma anomalia. O próximo é o Mestre Noelil, o chefe do Templo do Dragão Negro. Mestre de Choshu, Makashi e Rodoma. Noelil, galera, não apresenta um corpo forte, mas tem técnicas assustadoras. Com a onda residual, ele ataca o cérebro do alvo com uma pressão de vento e a vítima entra num estado de desconcentração. Mas não é só isso. A vítima fica sob o controle de Noelil e com uma reza pode derrubá-lo. O mestre também domina o Shingon-Ha, a técnica suprema do Templo do Dragão Negro, capaz até mesmo de derrotar um exército de 1000 homens. Tal técnica consiste em ser um mantra melódico dominado por budistas radicais. Se você treinar por 15 anos, tal mantra eliminará o conflito na origem da alma, sem a necessidade de luta. Independente da raiva, loucura ou até mesmo se for um animal selvagem, o Shingon-Ha irá acabar com qualquer conflito. Então, se Noelil ter tempo para recitar seu mantra, ele pode ser intocável. Ao meu ver, Noelil entra como um grande mestre. O próximo é o monstro da Fábrica do Diabo, um homem gigantesco e assustador, além dos lutadores da fábrica, mas ele foi morto facilmente por Genshu Ibara. Ele é uma anomalia. O próximo é Oguma, um karateka que foi treinado pessoalmente por Dougen Arikawa. Apesar de ser um dos mais fortes da escola Tetsu Shinkan, tirando o próprio Dougen, Oguma foi brutalizado por Gareth, galera. Ele é um humano forte. O próximo é o Leg Hopirov, um campeão russo de sambo que foi surrado por Shingo Aoi. Ele é um humano forte. O próximo é Osamu Shibuya, o pro wrestler sem limites da Shin Yokohama Pro Wrestling. Ele foi capaz de nocautear Kibo, que estava cansado no pós-luta contra Gordon Gracie, com um ataque surpresa, vale ressaltar. Mas quando eles estavam lutando pra valer, Shibuya foi derrotado por Kibo, que não usou nenhuma técnica do Nadashinkage. Eu o coloco como um super-humano. O próximo é Seiko Miyazawa, o Oton. E aqui, galera, eu o dividi em duas versões, ele é adolescente e ele é adulto, no seu auge ao fim do primeiro mangá. Quando criança, Seiko já era capaz de vencer e neutralizar um Yakuza adulto com uma arma branca. Adolescente, ele foi capaz de causar danos ao seu irmão Kiryu Miyazawa e deu a ele aquela cicatriz marcante em seu rosto. Essa versão de Seiko, ao meu ver, é equivalente ao seu irmão Kiryu quando adolescente. Ele já era um super-humano nessa época, mas na sua fase adulta, Seiko literalmente transcendeu e atingiu o estado de iluminação, mas não só isso. Ele dominou o estilo Nadashinkage e focou na parte defensiva do estilo. Se Kiryu era o ataque, Seiko, ao ser atacado, conseguia redirecionar os ataques, até mesmo aqueles que visavam o seu cérebro ou órgãos internos. Sua força é tamanha que paredes serão destruídas facilmente. Personagens que golpeiam na escala de toneladas não serão nada para ele. Ao tomar golpes com chapa de ferro na cabeça de um humano comum, Seiko sequer toma dano. Se ele ver inimigos armados, ele não será alvejado. E mesmo se ele não estiver vendo um sniper, Oton já conseguiu superar um sniper lendário. Quando a bala tocou na sua pele, além da velocidade do som, no mesmo instante, indo ainda mais rápido, Oton se movimentou e redirecionou a bala. Ele foi capaz de fazer frente ao seu irmão Kiryu Miyazawa e na luta final atingiu o pleno estado de iluminação, despertando assim o fantasma etéreo, a técnica defensiva definitiva do estilo Nadashinkage, onde qualquer ataque lançado será negado por uma aura divina. O fantasma etéreo não luta, ele se defende de qualquer agressão. Se o Juon é a técnica ofensiva definitiva que transforma o alvo no demônio, o fantasma etéreo é o oposto, a técnica definitiva das artes marciais. Nesse estado, Oton, ao meu ver, é o personagem mais forte da obra. Porém, Oton só conseguiu atingir esse estado após muito castigo de Kiryu, e no final, não pôde manter o fantasma etéreo e saiu derrotado. Seiko Miyazawa, com o fantasma etéreo, supera Kiryu,
Mas como ele não conseguiu manter tal estado e saiu derrotado, ficando em estado vegetativo enquanto seu irmão saiu andando, eu o coloco sim na God Tier, mas sendo inferior a Kiryu Miyazawa. Sobre suas demais técnicas, galera, Otton domina tudo que ele ensinou a Kishi Miyazawa e muito mais. Técnicas de solo, luta em pé, redirecionamento de projéteis, armas brancas. O número de habilidades que Seiko domina, galera, é assustador, mas no final ele se nega a matar. Talvez se ele fosse mais agressivo e tivesse focado mais na arte do ataque, ele estaria sim no nível de Kiryu, mas isso tiraria toda a sua maestria defensiva que vem literalmente do seu âmago, da sua alma, e isso é o responsável por ele ser quem ele é. Então não dá pra gente pegar o Seiko com toda a parte defensiva e falar, ó, peraí, vamos adicionar aqui, ó, o lutador perfeito, a parte ofensiva do Kiryu também. Não, isso é impossível, porque senão o Kiryu teria isso e ele não tem. O próximo é Ozaki Kentaro, um magnata que tem como maior feito sobreviver a um tiro de rifle com um colete de última geração. O cara é um humano comum. O próximo é Pablo Suban, líder de um cartel de drogas. Suban tem uma organização que monopoliza todo o tráfico de drogas na América do Sul. Apesar de se considerar um rei, isso não se deve à sua marcialidade, e sim aos seus homens armados e sua grana avassaladora. Garcia infiltrou e neutralizou a sua operação junto com o exército americano. No final, Garcia o matou facilmente. Pablo Suban é um humano comum. O próximo é Peter Kaman, vencedor do Grand Prix Mundial de Kickboxing por 3 anos consecutivos e não tendo rival algum no esporte. Peter Kaman transcendeu os limites humanos e ganhou convite para o TDK. Lá ele enfrentou Kakuryu Kurisu e pôde causar danos com seus golpes, mas ao ser atacado, galera, ele não resistiu e foi brutalizado. Mas como eu disse, por ele ter conseguido causar danos a Kakuryu, eu o coloco como um super-humano. Não o jogo no nível do TDK, porque ele não tem resistência para aguentar alguém do nível de Kakuryu. O próximo é o Presidente Bush, um humano normal, seu poder está na sua influência e em liderar a nação mais forte do mundo. Mas isso não eleva a proposta da nossa tier list, galera, pois estamos falando de habilidades próprias do personagem. O próximo é o Rei do Vale Tudo do Brasil, um lutador forte do circuito brasileiro que foi brutalizado por Iron Kiba. O cara é um humano forte. O próximo é o Colosso Renko Yarobe, com mais de 2 metros e pesando 260 quilos. Renko Yarobe sempre foi um monstro, mas quando adicionou anabolizantes na fábrica do diabo e tirou todo o excesso do seu corpo, o cara transcendeu seus limites super-humanos. Renko já era capaz de afundar o concreto com sua palma. Ele era um lutador de sumô sinistro, que deu trabalho pro Kibo quando inexperiente, mas hora que adicionou a bomba, secou o shape e ficou em forma, o cara transcendeu ainda mais, virou um super-humano. O próximo é Ricardo Ito, o cara que foi obliterado por um único soco de Garcia que nem mesmo uma câmera lenta pôde captar. Ricardo Ito foi convidado pro TDK, mas ao meu ver é um dos participantes mais fracos, se não o mais fraco. Porém, por ter sido uma escolha do Iron Kiba como alguém forte, ele obviamente está acima do limite humano. Logo eu o coloco como anomalia. O próximo é Rodoma, a aparição. Seus socos podem fazer um touro de 500 kg voar para longe. Seus chutes e cotovelos quebram ossos como uma furadeira perfurando o osso. Ele é considerado uma lenda do Templo do Dragão Negro. Foi capaz de dar uma luta extremamente dura a Choshu. Ele era considerado o aluno mais sinistro de Noelil, até perder para o Choshu nesse combate árduo. Ao meu ver, Rodoma poderia estar tranquilamente no TDK e não faria feio. É por isso que ele fica nessa tier em questão. O próximo é Ryuichi Kusanagi, o antigo líder do estilo Kusanagi, e perdeu seu status por ter virado um péssimo pai, mergulhado no álcool, mulheres e jogos de azar. No final, o cara acabou preso por ter matado uma pessoa numa briga com um único chute. Ele fez isso sem querer, pois não sabia que humanos morreriam ao simplesmente ser chutado na cara. 3 anos depois, ele destruiu as paredes da penitenciária e fugiu para ver o casamento da sua filha, mas foi parado por Seiko Miyazawa. Porém, Kusanagi não é fraco, ele pode matar humanos comuns e cães com golpes únicos. Ele conseguiu acertar Otton e fez sangue escorrer do seu nariz. Mas Otton não queria derrotá-lo, galera, e sim contê-lo para levá-lo ao casamento da filha, e depois devolvê-lo à polícia. Então Otton o chutou com o Hishuka Maitachi, um chute do estilo Kusanagi. Com um único chute na cabeça de Kusanagi, ele foi derrotado. E apesar de Otton estar se contendo durante o combate, galera, é inegável que Kusanagi está num nível alto, por isso, ao meu ver, ele poderia ser tranquilamente um participante do TDK. O próximo é Samon Kiyomasa, a arma secreta de Kiba para derrubar o Nadashinkage.
Esse personagem, galera, surgiu a todo vapor logo no comecinho da obra, e é um dos personagens mais talentosos que tem. Ele deu a Kiba uma luta muito dura. Hoje, parando pra analisar, galera, eu não sei como o Kiba, ainda em desenvolvimento, venceu esse cara. Sabam que Omasa também venceu Onihei com extrema facilidade. Foi capaz de fazer uma breve luta com Iron Kiba, que estava se recuperando de lesões. E o mais impressionante, conseguiu colocar Otton para dormir num mata-leão. Depois é revelado que o Otton estava fingindo e queria acabar com a luta rápido. Ele não quis oferecer resistência ou usar as técnicas do Nadashinkage no alvo. Mas sabam que Omasa não é fraco. Se ele ver uma arma, ele poderá desviar de tiros, mas se ele não ver, ele será morto. Assim como foi ao ser acertado na cabeça por trás. Porém, ao meu ver, galera, sabam que Omasa é sim alguém que transcendeu o nível de super-humano e seria digno de estar no TDK se tivesse vivo. Com certeza ele seria convidado por Kiba, mas é uma pena que ele morreu covardemente. Ele só perdeu pro Kiba porque o garoto tinha feito uma preparação exclusiva pra ele, tinha armado uma técnica própria, senão, galera, seria bem complicado de vencer esse monstro. O próximo é o Sargento Blair, um humano forte que perdeu para o Garcia quando criança. Ele fica na tier em questão, humano forte. O próximo é Seiya Kono, um pro wrestler que foi convidado para o TDK e acabou sendo derrotado por Yoshiki Takaichi numa luta de wrestling profissional feita no próprio TDK. Porém a luta era séria e sem nada combinado. Ao meu ver, o cara é um lutador bem limitado. Se o Yoshiki tivesse lutado no Vale Tudo, a luta teria acabado muito antes. Porém ainda assim, Seiya Kono é uma anomalia. O próximo é Sergei Khrushchev, um medalhista olímpico de luta livre que transcendeu os limites humanos. O cara pode perseguir uma caminhonete sem parar em meio a uma nevasca mortal. Com golpes únicos, ele matou 2 criminosos e jogou a caminhonete metros à frente. Mas ao enfrentar Gordon Gracie, mesmo tendo uma força física superior, Sergei foi dominado e derrotado. Mas ao meu ver, galera, o cara é um super-humano digno de estar no TDK. Mas não está no patamar, galera, desses personagens na tier TDK. É por isso que, ao meu ver, mesmo sendo agora um pouco contraditório o que eu falei, ele vai ficar na tier super-humano. O próximo é Akutsu, o dono da fábrica do diabo. O cara sabe criar lutadores fortes, mas ele não é um, então ele é um humano comum. Na sequência temos Shimakin, o primeiro oponente de Kibo no mangá, galera. Um delinquente enorme que foi subjugado facilmente. Ele tinha vários capangas, humanos comuns, que pagavam pau pra ele, então ele é um humano forte. O próximo é Shingo Aoi, o prodígio praticante do estilo Goetsu. Mesmo sendo um jovem milionário, Shingo aceitou a dor e o castigo para ser um artista marcial relevante. Ele lutou com Kiba em desenvolvimento para ter a chance de desafiar Iron Kiba. Antes, ele quebrou o braço de Yoshiki Takaichi e no combate com Kibo, deu trabalho com suas técnicas de solo. Ao meu ver, galera, esse cara é um super-humano. O próximo é Shinichi Kiba, o filho ignorado de Iron Kiba. O ódio obsessivo por seu pai fez dele um monstro. Com um estilo de luta similar ao de Kiba, Shinichi viveu para matar o seu próprio pai, mas com a morte do mesmo ele se viu sem propósito. Logo no TDK, ele viu a oportunidade de entrar num torneio de luta especial contra Kibo. Quem vencesse iria seguir no evento. Shinichi é capaz de matar um leão como se fosse um mero gatinho. Obviamente, então ele deu a Kibo uma luta extremamente equilibrada e mostrou, galera, um dos maiores feitos de resistência de toda a obra ao aguentar tanto castigo. O cara tomou queimadura, golpes que seriam mortais a super-humanos, caiu de cabeça no solo e, segundo o Kibo, galera, Shinichi superou o próprio pai, por mais que o próprio Shinichi negue isso. Mas ao meu ver, eu também acho que Shinichi é mais forte do que Iron Kiba, mas num patamar próximo, logo, alguém digno de estar na tier de grande mestre. O próximo é Shintaro Kakumaru, 15º chefe do estilo Ryugo. Ele foi brutalizado e sequelado por Genshu Ibara. Shintaro é um homem forte, galera. O próximo é Azuma Shuto, com mais de 2,30 m de altura e pesando 120 kg. Azuma, a priori, mostra um corpo magro ao extremo, mas com a técnica do Pump Omega, ele transforma seu corpo numa massa de músculo assustadora. A força dos seus socos é comparada aos impactos de um míssil. Sua habilidade marcial é alta. Ele foi campeão do Karatê Daidokan por 3 anos consecutivos e ganhou sua vaga para o TDK. Ele foi derrotado por Kibo, que não usou técnicas do Nadashinkage. Logo, teve muito trabalho. Azuma, galera, é um participante digno do TDK. Fica na tier em questão. O próximo é o Sniper do Dr. Gilmour. Ele, que é um atirador muito habilidoso, foi contratado para matar a Doutora Chris. Ele viu que Garcia estava junto no cômodo com a mulher, galera. Então não poderia atirar a qualquer momento. Ele atirou logo quando um trovão ecoou pelo ambiente. Garcia não ouviu o som do disparo, pois o trovão ecoou mais alto e Chris foi eliminada. Depois, Garcia correu atrás do carro do cara, literalmente correu, tá, galera? E matou o Sniper. Mas pelo seu nível de sagacidade com a arma, eu o coloco como uma anomalia, podendo matar lutadores até acima dessa lista com seu grau de sagacidade. É claro que vai depender do ambiente, de sons de trovões e etc.
O próximo é o jovem adulto Sonou Miyazawa, o irmão mais velho de Seiko e Kiryu, criado para ser o sucessor do estilo Nadashinkage. Mesmo jovem, Sonou ganhou o respeito e a admiração de todos da sua vila. Ele foi vencedor do festival masculino, onde teve 10 mil homens indo contra ele para impedi-lo de passar pelo portão da vitória. Mas isso não o impediu. Sonou, mesmo quando jovem adulto, mostrou amplo domínio do Nadashinkage, pôde resistir à estocada de lâminas, mas teve tontura após ataque graças à perda de sangue e por estar protegendo seu irmão Kiryu. Ele pôde neutralizar humanos fortes facilmente, pôde empurrar dezenas ou talvez centenas de homens facilmente. Brincou com o jovem Kiryu Miyazawa. Seu soco com força total foi sim parado por seu pai Kintouki Miyazawa, mas numa luta de verdade, galera, acredito que o resultado entre esses dois seria até incerto. Ao meu ver, nessa época, Sonou estava no nível lendário, precisava de mais tempo para atingir o patamar de God Tier, assim como seus irmãos que envelheceram. Supostamente, Sonou Miyazawa foi morto ao cair de um precipício, mas como muitos de vocês brincaram nos comentários, se não tem corpo, não tem morte confirmada. Quem só viu a primeira parte da obra, fica então na esperança que esse personagem volte e quem sabe um dia atinja o nível de Seiko e Kiryu, ou quem sabe tenha até mesmo superado eles. O próximo é Soraku Boku, o discípulo de Kiryu Miyazawa. Ele domina técnicas de ilusão e é um lutador forte a ponto de conseguir afetar Kibo bem abalado emocionalmente após ter matado Garcia e estar procurando a morte. Mas quando Kibo ficou sério, galera, Soraku Boku foi brincadeira de criança. Mas ainda assim, o cara é um super-humano graças à sua técnica de ilusão e seus golpes que podem causar dano a Kibo contido. O próximo é o Stalker vagabundo que queria violar uma mulher, mas graças a Otton esse merda ficou traumatizado e possivelmente nunca mais saiu de casa. Ele é um humano comum que sabe usar uma besta para matar gato e assustar mulher. O cara é um canalha. O próximo é Tengoku Ryohei, líder charlatão de um culto religioso, é um humano comum que morre de medo de Kiryu. O próximo é Tenchu, o braço direito de Kiba. Ele é um pro wrestler profissional e eu diria que se forçar, galera, a gente consegue deixar ele como um humano forte. O próximo é Tetsuzan Kuramoto, galera. Esse cara é interessante demais. Um mestre brutal de Karate Kenjutsukan. Tetsuzan é um personagem assustador, capaz de quebrar uma parede como se fosse uma gelatina. Ele neutralizou Kiba em desenvolvimento como se estivesse apertando um inseto. Tetsuzan é o mestre de Kaneda Nagahide e é respeitado por Seiko Miyazawa. Ao meu ver, galera, esse personagem entra tranquilamente na tier de monstro. O próximo é o tigre que enfrentou o Iron Kiba, e é o que eu preciso dizer, que esse animal é mutante. Ele deu trabalho pro Iron Kiba e conseguiu ferir o Otton. Obviamente a gente sabe que o Otton não quer matar animal nenhum, ele não quer matar nem inseto, mas esse bicho, galera, é inegavelmente uma anomalia. Só foi derrotado pelo Iron Kiba por um golpe que afundou o chão. Esse tigre entra na tier super humano, mesmo não sendo um humano. Tá acima do leão que tá na categoria anomalia. O próximo é o Yakuza que quis arrumar briga com Sonou. O cara é um humano comum, só isso mesmo. O próximo é o lendário sniper Yamada Ishirou, capaz de montar uma arma desmuniciada em primeiro escalão em menos de 5 segundos e ter 99,9% de sucesso em seus abates. Yamada Ishirou ganhou o status de um dos melhores snipers do mundo, sendo Seiko Miyazawa e Ozaki Kentaro os únicos a não morrerem pelo disparo de sua arma. Ozaki obviamente viveu porque Seiko o salvou. Depois Otton foi confrontá-lo e Yamada mostrou uma habilidade para sacar uma arma muito rápido, porém Otton chutou sua mão, quebrou 2 dedos do mesmo, mas Yamada estava apontando outra arma com a outra mão na mesma hora. Porém o assassino lendário percebeu rápido, galera. Otton não era o tipo de oponente que seria morto por uma arma, então optou por ceifar a própria vida. Se olharmos o contexto onde Yamada Ishirou luta, possivelmente diremos, galera, que ele é uma anomalia por causa dessa sua velocidade absurda. Mas se colocarmos ele com preparo e com uma arma de longo alcance, ele entra na tier de grande mestre, pois ele forçou o Otton a usar uma técnica do Nadashinkage para sobreviver ao seu disparo. Então eu vou deixá-lo como um grande mestre, desde que ele tenha arma e preparo. O próximo é o gentil Yamatsu do Gaiden de Otton, galera, um homem forte que pode nocautear humanos comuns com golpes únicos. Ele até conseguiu sobreviver a um disparo no peito, mas é um homem forte, nada mais que isso. A próxima é a velha Yomi Obaba, uma vidente irmã do mestre Shen. Ela é uma humana comum e que possui poderes espirituais. Como isso não se converte para um combate, ela ficará na tier humano comum. O próximo é Yoshiki Takashi, o devorador de homens, capaz de tomar uma facada e não ligar por minutos, até pelo menos perder muito sangue. Yoshiki Takashi surgiu como o oponente de Kibo, mas terminou como um grande aliado. Yoshiki foi um personagem que foi evoluindo ao longo da obra junto com Kibo. Eles treinaram juntos e Yoshiki acabou sendo convidado para o TDK.
Lá ele venceu Seiya Kono, mas perdeu para Enzo Sasagawa numa luta relativamente equilibrada até um certo ponto. Ao meu ver, ele é um personagem digno de estar na Tier TDK. O próximo é Yusuke Nishijima, o último gigante. Ele venceu a Copa YJ, um torneio de karatê. Pôde vencer Kibo numa luta na qual ele usou um monte de técnicas sujas sem que o árbitro tivesse visto. Kibo, que estava se contendo, mas ficou muito puto, também quis trapacear. Mas o bicho é burro, não sabe trapacear e foi desclassificado. Mas na final, Nishijima enfrentou Kaneda Nagarhide e foi brutalizado com um único golpe. Ele é um humano forte. A próxima e última é Yumiko Miyazawa, filha de Kintoki, irmã de Seiko, Kiryu e Sonou, e também tia de Kibo. Yumiko é uma mulher forte que herdou o estilo Nadashinkage de uma maneira diferente, galera. Ela optou por virar fisioterapeuta e ajuda celebridades e artistas marciais com seus métodos tradicionais de cura do Nadashinkage. Apesar de não lutar, ela neutralizou 2 Yakuzas armados facilmente. Ela é uma anomalia pelo seu conhecimento marcial. Talvez esteja até além, mas não temos informações sobre isso. Enfim, galera, essa foi minha tier list com mais de 100 personagens de TOF. Eu acredito que deu 111, 112, eu não me recordo agora. Contem aí quem tiver interesse. Vale ressaltar que eu vou montar essa tier list completinha lá no meu Instagram, JetterZ, e eu vou colocar em ordem do mais fraco pro mais fraco. Colhem lá no meu Instagram, eu vou estar mandando pra vocês de 1 a 1, para todo mundo que ficar enchendo o meu saco pedindo. Então tenham paciência, porque eu sei que vocês vão me lotar de pedidos, porém ali na God Tier eu deixei os 3 posicionados na posição que eu acredito que são os mais fortes. Kiryu em primeiro lugar, Otton em segundo e Kishirou em segundo. Na Tier lendária eu fiz a mesma coisa. Kibo em primeiro lugar, Garcia em segundo, Sonou Miyazawa em terceiro, Kintoki em quarto e Kojiro em quinto. Na Tier de Grande Mestre, eu deixei o Shinichi em primeiro lugar, o Choshu em segundo, Kiba em terceiro, Kintoki em quarto, Mestre Shen em quinto, Mestre Ma em sexto, Mestre Noelil em sétimo e o Sniper mais forte do mundo, Yamada, na última posição da Tier Grande Mestre. Na Tier de Monstro, eu deixei Kaku Shobun em primeiro lugar, Jinsei Nagai em segundo, Gordon Grace em terceiro, Tetsuzan Kuramoto em quarto, Hidari Juguroi em quinto e Hugo Rodrigues em sexto lugar. Na Tier TDK, e a última que eu vou falar aqui em vídeo pra vocês, eu deixei da seguinte forma: Mark Hamilton em primeiro lugar, Enzo Sasagawa em segundo, Rodoma em terceiro, Barclay o Magnífico em quarto, Kakuryu Kurisu em quinto, Samon Kiyomasa em sexto, Azuma Shoto em sétimo, Yushiki Takaishi em oitavo e Ryuichi Kusanagi na última colocação. Galera, as demais partes do Super-Humano, Anomalia, Humano Forte e Humano Comum, como eu disse, eu estarei enviando lá no meu Instagram. Então, JetterZ, colhem lá. E se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o bendito like. Se inscrevam no canal se não forem inscritos, porque esse vídeo deu muito trabalho. Então, colaborem aí. Pessoal, é isso. Esse foi o vídeo. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.